graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Prazer estar aqui com vocês na primeira vez aqui na igreja, né? Estivemos lá no retiro da família, retiro abençoado, hotel abençoado, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 5. E nós leremos os versículos 18 a 20 da palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, 18 a 20. Amém? Diz assim a palavra: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Pai Celestial, te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pela graça de podermos estar aqui nesta noite para cultuar o Senhor. E te agradecemos pela tua palavra que agora lemos e pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos fale em nome de Jesus. Amém. 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 Deixe sua Bíblia aberta no texto lido, 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 20. Nós vemos aqui que nesse texto lido a palavra reconciliação se repete. E toda vez que você lê um texto da palavra de Deus em que uma determinada palavra se repetir algumas vezes, seja no mesmo versículo ou seja nos versículos seguintes, você deve prestar atenção, você deve dar uma atenção especial a esta palavra. A palavra aqui é reconciliação, que se repete, e portanto nós devemos ter uma atenção especial com esta palavra. Recordo que alguns anos atrás, quando eu era ainda um adolescente, eu tive um desentendimento com um menino na rua. E como o menino era mais forte do que eu, e era mais brigão do que eu comecei a fugir dele. E então, onde o avistava, eu corria para dentro de casa, e a minha vida durante alguns dias virou um tormento por causa daquele garoto. E uma vez eu andando com meu pai, e meu pai vinha andando assim comigo, e de repente eu avistei o garoto que estava sentado na calçada. E meu pai viu que eu tive um comportamento meio estranho e falou: o que foi? Eu expliquei a situação para ele. Então meu pai chegou perto do menino e disse assim: vem aqui. E chamou o menino e disse assim: escuta, vocês não são amigos? Vocês não brincavam juntos? Vocês não... Por que vocês estão desse jeito? Dá um abraço nele aí. E aí eu meio assim, o garoto chegou, me deu um abraço, nós nos abraçamos ali. E que alívio foi para mim daquele dia em diante poder andar sossegado na rua sem ter o problema de ter que apanhar. Ai, que coisa boa é a reconciliação, amém, irmãos? Amém. E a palavra de Deus aqui nos fala que Deus, Ele fez a reconciliação em Cristo Jesus entre nós e Ele mesmo. Então a primeira lição que nós tiramos desse texto aqui é que todo ser humano precisa se reconciliar com Deus. Amém? Amém. Poderíamos dizer essa frase juntos? Todo ser humano precisa se reconciliar com Deus. Observe, irmão, eu falei todo ser humano. Não há uma pessoa que nasce nesta terra que nós podemos dizer: esta pessoa não precisa de reconciliar-se com Deus. Toda pessoa que nasceu aqui precisa se reconciliar com Deus. E a reconciliação, na verdade, ela já foi feita. O que precisa é uma apropriação desta reconciliação. Porque diz assim, o versículo 18 na primeira parte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Reconciliar, irmão, significa conciliar de novo. Isso pressupõe que
que houve uma ruptura no passado. Reconciliação, conciliar de novo. Houve uma ruptura no passado. Deus, todos nós sabemos, Deus criou um casal sem pecado, e Deus então colocou diante deles ali um teste, e infelizmente logo no primeiro teste eles fracassaram, eles erraram, e ali quando eles pecaram, eles caíram do estado de plena comunhão com Deus para um estado de afastamento total de Deus. Eles caíram, aquilo que a gente chama de queda na Bíblia, a queda do ser humano, a queda espiritual, fez com que ele se afastasse de Deus de uma tal maneira que ele agora não sabe nem mesmo para onde ir. Tanto é que a primeira palavra do Senhor depois da queda é: Adão, onde estás? O ser humano sem Deus, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que ele faz da vida. Quantas decisões erradas, quantas coisas que depois que ele se reconcilia com Deus, ele diz: por que isso aconteceu antes na minha vida? Todo ser humano, e mais do que isso, não apenas se afastou de Deus, o ser humano se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus. É por isso que às vezes a gente vê o ser humano aceitar certas coisas, que nós ficamos pensando assim: não seria muito mais fácil aceitar a palavra de Deus? Não seria muito mais fácil aceitar a reconciliação de Deus através de Cristo Jesus? Algum tempo atrás eu me lembro que estava vendo um programa na TV, um programa jornalístico, alguma coisa assim, já faz tempo, e lá estava apresentando uma terapia, e algumas pessoas estavam abraçando aquele tipo de tratamento para uma série de males. Segundo eles, aquela era uma terapia infalível. E a terapia se chamava urinoterapia. Era uma coisa assim escandalosa. E as pessoas chegavam a beber da sua própria urina. Tinha no meio daquele grupo pessoas de respeito, aparentemente pessoas profissionais, qualificados. E me lembro que tinha uma psicóloga no grupo, um cabelo bonito aqui, e o repórter perguntou: será que você faz alguma coisa especial para esse cabelo ficar desse jeito? Ela falou: sim, a urinoterapia faz isso também. Coisa terrível. Eu fiquei pensando assim: não é mais fácil aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida do que ficar por aí inventando moda? Mas quando a pessoa se torna inimiga de Deus, e é isso que a queda fez, ela anda às vezes por caminhos muito mais difíceis, caminhos estranhos e escusos, que seria muito mais fácil ela reconhecer que Jesus Cristo é de fato o único Salvador e Senhor. A palavra do Senhor diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós nos tornamos, por causa dos nossos pecados, inimigos de Deus. Muito grave isso. Porque nós nos tornamos inimigos de Deus pelos nossos pecados, sejam esses pecados herdados dos nossos pais, ou sejam esses pecados também cometidos por nós mesmos. Nós nos distanciamos de Deus e estivemos debaixo da ira dele. Portanto, todo ser humano precisa reconciliar-se com Deus, porque um dia o ser humano viveu de uma forma extraordinária com Deus. O ser humano todo dia conversava frente a frente com Deus, e por causa do seu pecado, por causa da sua queda, ele precisa se reconciliar com Deus. A segunda lição que nós queremos tirar deste texto é que todo ser humano só pode se reconciliar com Deus através de Cristo. Se todo ser humano precisa reconciliar-se com Deus, é também verdade que todo ser humano só se reconcilia com Deus através do seu Filho Jesus Cristo.
Nós podemos dizer essa frase: todo ser humano só pode se reconciliar com Deus através de Cristo. Diz o versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. No versículo 19, na primeira parte, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha que texto fantástico. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Tem um texto ainda tão forte quanto esse, que se encontra em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Repita comigo: não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro, irmão. Não existe esse assunto de que todos os caminhos levam a Deus, que tudo que fala de Deus é bom, que você pode ir por um caminho e o outro pode ir por outro caminho, mas no final todos vão chegar até Deus. Não. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Não há outro nome, irmão. Ele é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho de reconciliação do ser humano para com Deus. Quando nós aprendemos a evangelizar pelo método de evangelismo exclusivo, nós usamos uma ilustração que é interessante. Nós perguntamos assim: quantas vezes você acha que você peca por dia? Considerando que você peca por ações, considerando que você peca por omissões, e toda vez que você deixa de fazer alguma coisa correta, toda vez que você deixa de fazer alguma coisa boa, à vontade de Deus, você peca por omissão também. Considerando que é possível pecar até por pensamento, quantas vezes você acha que você peca por dia? E a pessoa fala lá quantas vezes. Geralmente as pessoas jogam para mais de 10. E nós dizemos assim: então vamos ser bondosos, vamos colocar três pecados por dia. Ora, se fosse 3 pecados por dia, no final de uma semana, são 7 dias, são 21 pecados. No final de um mês, são 30 dias, são 90 pecados. No final de um ano, são 1095 pecados, mas vamos arredondar para menos, vamos colocar 1000 pecados por ano. E a gente faz a seguinte pergunta: 1000 pecados por ano, multiplicando pela sua idade, quantos 1000 pecados dá? Não fale, só pense. Considerando que o pecado é crime contra Deus, porque pecado é quebrar a lei de Deus. Qual criminoso que, se chegar diante de um juiz humano e disser para ele: meritíssimo, eu cometi 30.000 delitos, 40.000 crimes, qual deles pode ser absolvido? Nenhum. Portanto, todo ser humano está de fato condenado à morte. E quando eu estou falando de morte, eu estou falando de morte eterna, que significa o afastamento de Deus para sempre. Mas louvado seja o nome do Senhor, Ele, pela sua graça, resolveu buscar um homem. Ele olhou para mim, Ele olhou para você, e embora nem eu nem você pudéssemos fazer absolutamente nada para nos salvar, nossas boas obras, nossas boas intenções, nossas boas atitudes, nenhuma dessas coisas poderiam nos levar até Deus. Certa moça budista confrontou um pastor, dizendo para ele: olha, pastor, vou lhe dizer uma coisa, Deus está no monte, e eu estou subindo, indo em direção a Ele pelo meu caminho, e o senhor, pastor, está indo para Deus pelo seu caminho. Eu não o vejo no seu caminho, e o senhor não me vê no meu caminho, porque eu subo por um lado do monte, e o senhor sobe pelo outro lado do monte, mas no final das contas, no final da história, nós nos encontraremos em Deus. O pastor virou para ela e disse: me desculpe, moça, me desculpe discordar de você, porque eu não estou subindo monte nenhum. Foi Ele
que veio até mim. Aleluia! Eu jamais poderia chegar até Ele pelas minhas boas obras, pelas minhas boas intenções. Eu jamais poderia chegar a Ele por qualquer tipo de filosofia humana. Eu jamais poderia chegar a Ele por qualquer tipo de religião. Religião não salva ninguém. Se religião salvasse alguém, se religião fizesse a vida da pessoa melhor, a Índia seria a maior potência de todos os tempos, porque é um dos países, se não o maior país religioso, de maior religiosidade que existe. A religião não leva um homem até Deus, porque Deus não estabeleceu uma religião, Deus estabeleceu um único caminho. E esse caminho não é um caminho de ida, é um caminho que vem do Senhor para nós. Que a obra está completa. Jesus Cristo, quando estava lá na cruz do Calvário, Ele disse, expressou uma palavra, Ele disse, está consumado. Esta palavra, em grego, é a palavra tetelestai, que significa está pago, está quitado. A dívida que a Márcia, a Maria, a Cláudia, a Antônia, o João, o José, o Jorge, o Marcelo, o André, o Tiago, a dívida de cada um de vocês, a dívida de cada um de nós foi paga, quitada lá na cruz para sempre. Quando o Senhor olha para nós, Ele nos vê pelo sangue do seu Filho, o sangue precioso do seu Filho. Ele nos vê e Ele diz: perdoado, 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 perdoado. E se você perguntar para Deus, sabe aquele pecado que às vezes o diabo fica soprando no seu ouvido dizendo que você é culpado? Quem é você para estar aqui hoje? Você não, esse lugar aqui não é para você. Esse lugar aqui é santo demais. Você errou, você erra, você peca. Deus está dizendo para você assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Se Deus tem uma fraqueza, nós sabemos que Deus não tem fraqueza, mas se Deus tivesse uma fraqueza, essa fraqueza seria o esquecimento. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos perdoa, e quando Ele olha para nós, Ele nos vê a nossa ficha limpa, como se nunca tivéssemos pecado antes. Certo moço foi numa viagem, um transatlântico, fazer um passeio, uma viagem maravilhosa. Esse moço só tinha dinheiro para pagar a passagem, mas ele sonhava com aquela viagem. E ele, como ele pensava que não ia ter condições de pagar lá dentro a comida no restaurante do navio, aquela coisa toda, ele levou uma mochila nas costas, cheio de torrada e biscoito, todo tipo de bolacha para lá e bolacha para cá. E todo dia aquele pessoal ia para o restaurante. O restaurante do navio era aquela coisa linda, assim, feita com portas de vidro, paredes de vidro. E o pessoal entrava na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora do jantar. O pessoal entrava para o restaurante e ia para o quarto, bolacha. O povo entrava, aquela comida linda, aquela comida gostosa, cheirosa. Ele olhava pelo vidro, via aquele pessoal tudo feliz lá dentro, ia ele para o seu quarto, bolacha. Chegando bem perto do fim da viagem, parece que ele não calculou direito, e ele começou a racionar a coisa. Quando chegou no finalzinho, acabou as bolachas, acabaram as bolachas, acabaram os biscoitos, acabaram tudo, e o homem começou a passar fome, começou a ficar amarelo. E então terminou a viagem, e ele já meio esverdeado, o comandante no final apertando a mão de todo mundo, todos os passageiros, saudando a todos e tal, todo mundo descendo. De repente passa ele assim, o comandante segura na mão dele e diz: moço, tenho a impressão de não ter lhe visto em nenhuma das refeições no nosso restaurante. Onde você está? Você está até meio pálido, meio esquálido. O que aconteceu com você? Ele disse:
Bom, agora já está terminando mesmo a viagem, eu posso falar. É que eu não tinha dinheiro, eu apreciei muito a viagem, mas eu não tinha dinheiro para comer. O comandante olhou para ele e disse: você está com o seu bilhete aí? Ele disse: sim. Aí o comandante pegou o bilhete, olhou e disse: rapaz, este bilhete dá direito a você comer de tudo neste navio. Quando você comprou este bilhete, tudo estava pago. E ele passando necessidade, e ele passando fome. Quantas pessoas estão do lado de fora da igreja do Senhor Jesus, passando necessidade, passando uma vida terrível, não tendo o privilégio que tantos de nós temos, porque pensam que tem que pagar alguma coisa, porque pensam que tem que fazer alguma coisa, que tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que pagar isso, pagar aquilo outro para chegar até Deus. E no entanto, Deus está dizendo: filho, está pago. A tua dívida está paga, tua despesa eu paguei. E Deus, quando paga a conta, Ele paga com sobra. Deus nunca paga a conta certinho, sempre paga e ainda sobra. E o nosso Deus é um Deus de gentileza, é um Deus de vida abundante, é um Deus generoso. A palavra do Senhor diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Todo ser humano só pode se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Só Ele pagou, e pagou muito bem pago. Pagou a tua dívida, pagou a dívida de cada um. A única coisa que a pessoa tem que fazer é receber. Quantas vezes a gente evangeliza uma pessoa e quando chega na hora da gente perguntar: você gostaria de receber a Cristo Jesus como teu Senhor e como teu Salvador? Agora ela diz: bem, mas eu não estou preparado. E aí eu te pergunto: se eu decidir te dar um presente nesta noite, você precisa estar preparado para receber este presente? Será que você precisa estar preparado para receber um presente? Você já viu alguém que chega com um embrulho para outra pessoa e diz assim: escuta, comprei um presente para você, e a outra pessoa dá um passo para trás e diz: mas eu não estou preparado. Hein? É o que muitas pessoas falam. Como você pode não estar preparado para receber algo que está pago, quitado, que é o que Jesus Cristo fez lá na cruz por você, por mim, por cada um de nós? E o único trabalho nosso é aceitar o que foi feito, é receber o que já foi comprado, que já foi quitado, que já foi pago. E sabe o que mais a palavra do Senhor diz? A outra lição que a gente tira desse texto aqui é que todo ser humano, depois de reconciliado com Deus, passa a possuir ou passa a fazer parte do ministério da reconciliação. Todo ser humano precisa se reconciliar com Deus. Todo ser humano precisa se reconciliar com Deus, e o único meio é através de Jesus Cristo. E depois que você é reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, você recebe o ministério da reconciliação. Alguém poderia dizer assim: bom, pastor, eu não tenho ministério nenhum na igreja. Certamente tem. Eu me recordo de um senhor que já partiu, já está na glória, mas quando eu visitava em casa, ele dizia assim: pastor, o senhor sabe aquele primeiro banco que tem ali na igreja, do lado direito? Eu falei: sim. Ele diz assim: a minha missão, o meu ministério é limpar aquele pedacinho de 40 centímetros todo domingo, quando eu sento ali. Esse é o meu ministério, é limpar aquele pedacinho de mão. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso.
Não existe ministério de banco, ministério da cadeira. Não existe um ministério, sabe? O ministério nenhum. Você tem pelo menos um ministério. Se você foi reconciliado com Deus, se você recebeu a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, saiba que você possui um ministério. E que ministério é esse, meu irmão? O ministério da reconciliação. É o que está escrito na palavra, no versículo 19, na terceira parte, aliás, no 18, na terceira parte, diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. E no versículo 19, na terceira parte, também diz: e nos confiou a palavra da reconciliação. Se você já foi reconciliado com Deus, você agora é um instrumento para levar outros a se reconciliarem com Ele. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você não precisa ficar esperando o pastor te dar algo para fazer, o pastor impor a mão sobre você no ministério, alguma coisa dessa natureza, para te eleger um oficial, alguma coisa assim. Você já tem um ministério, o ministério da reconciliação. Pense por um instante, irmão, quem foi que te trouxe para o caminho do Senhor? Como é que você chegou aqui? Através de um convite de alguém? Alguém foi usado por Deus para chegar até você como um canal? Quem sabe seu pai, sua mãe? Ou alguém do seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, foi usado para trazê-lo? Mas você agora não pode de forma alguma achar que você é o último elo da corrente. Você recebeu o ministério da reconciliação. Sabe que ministério é esse? Levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Que ministério extraordinário. Não tem coisa que alegra mais o coração de um pastor do que ver pessoas mudando de vida, do que ver gente na frente da igreja chorando, abandonando, largando as coisas passadas, largando os pecados, largando a sujeira da vida e se reconciliando com Deus, e vendo sua vida progredir, prosperar, a família toda se consertar diante do Senhor. Que alegria este ministério traz para a igreja. Que oxigênio novo essa igreja recebe sempre que chega gente nova, sempre que chega novos convertidos. É uma coisa nova, sabe? É o oxigênio que está sendo trazido. É necessário reconciliar-se com Deus. O pendor da carne, diz a palavra, é inimizade contra Deus. Só Jesus nos reconcilia com Deus. Todo aquele que foi reconciliado possui a incumbência de reconciliar outros com Deus. Por isso mesmo nós somos, no versículo 20, chamados de embaixadores. Embaixadores. A função do embaixador é representar o governo do outro país lá naquele país onde ele está. Do seu país, naquele outro país onde ele está. Você é um embaixador de Deus, irmão. Você é um embaixador, você é uma embaixadora de Deus. Você é uma enviada, um enviado de Deus para fazer esta reconciliação, para levar esta reconciliação que já está pronta, que já está feita. Uma das funções do embaixador é manter a paz entre dois países. E você é usado para isso também, porque quando uma pessoa ela é reconciliada com Deus, diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém. Você não está mais sendo inimigo de Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Se você se reconciliou com Ele, você agora está em paz com Ele. Você está em paz com Deus, porque Ele te justificou. Ele te tornou justo lá na cruz. Justificado, 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 justificado. Não por você, não pelos teus atos de justiça, mas porque Cristo te substituiu naquela cruz. Que você mesmo, que eu mesmo, nós merecíamos estar lá. Jesus nos tirou de lá e se colocou em nosso lugar. Certo juiz passou por uma situação muito delicada na sua vida. Nunca pensou que poderia passar por uma situação daquela.
de ter que julgar o seu próprio filho, sabendo ele que seu filho era culpado, tinha que ser este juiz coerente com a justiça. Mas como o pai não queria de jeito algum prejudicar o seu filho, condenar o seu filho, e ele ficou num dilema muito grande. Ao mesmo tempo que eu sou pai, eu quero absolver o meu filho, mas também como juiz eu sei que ele é culpado e ele tem que pagar pelo que ele fez. E ele se perguntou: o que eu vou fazer? E de repente aquele juiz foi iluminado por Deus, e ele tomou uma decisão tremenda. Ele bateu o martelo, condenou seu filho, e assim então ele aplicou a justiça que tinha que ser aplicada, sendo ele coerente. Mas ao mesmo tempo ele tirou a sua toga, desceu e tirou o seu filho do banco dos réus, e sentou no lugar do filho e recebeu a pena no lugar do filho. Assim ele foi um juiz correto e ao mesmo tempo um pai que ama até as últimas consequências. Foi exatamente o que Jesus fez por você. Foi exatamente o que o Senhor fez por mim e fez por você. Ele aplicou a pena. Culpado. Você é culpado dos teus pecados. A palavra do Senhor diz que Deus não inocenta o culpado. Ele diz culpado, mas Ele nos tirou do banco dos réus, sentou no nosso lugar e recebeu a pena, nos substituindo naquela cruz. Eu e você agora fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e temos a responsabilidade de levar outras tantas pessoas a conhecerem este Jesus maravilhoso e fazer então esta mesma reconciliação. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui já são reconciliadas com Deus, mas é sempre uma boa oportunidade para a gente fazer esta pergunta, e para que possamos dar a oportunidade à pessoa. E se ainda ela não tomou essa decisão, se ela ainda não se sente reconciliada com Deus através de Jesus Cristo, ela pode fazer isso aqui e agora, por exemplo. Você pode fazer isso em qualquer lugar, porque Deus está te ouvindo. Mas hoje é uma ocasião especial, e já que você está num culto de louvor e adoração a Deus, eu quero perguntar a você: você gostaria de se reconciliar com Deus? Eu gostaria de convidar a igreja a abaixar a sua cabeça, os irmãos a abaixarem suas cabeças, e gostaria de fazer um convite a você. Você que não tem essa certeza, que já é reconciliado, que já foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, mas que quer receber essa reconciliação hoje, você pode fazer isso. Mas como, pastor? Fazendo uma oração de entrega da sua vida, convidando Jesus para morar no seu coração, fazendo uma oração de entrega, dizendo com as suas palavras o que só você pode dizer. E se você não sabe o que dizer e como dizer, é simples. Eu vou orar e você vai repetir as minhas palavras aí onde você está. Lembre-se, você não estará repetindo essas palavras para mim, você estará repetindo essas palavras para Deus. E se é esse o caso, então você poderá orar falando aí mesmo onde você está. Você poderá dizer: Senhor Jesus. Você pode orar assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite entrei nesta igreja, mas a palavra falou aqui dentro, e eu confesso que não me sinto reconciliado e que não tenho essa certeza de estar plenamente reconciliado contigo, Pai. Mas sei também que essa oportunidade está aberta para mim. Sei, Senhor, aleluia, sei que Tu abres a porta para eu entrar.
e decido nesta noite entrar pela porta, a única porta, a porta estreita, que é Cristo Jesus. Deus, eu abro meu coração. Jesus, entra em mim. Jesus, faz morada no meu coração. Faz de mim uma nova criatura, uma nova pessoa. Transforma-me inteiramente, totalmente, poderosamente. E a partir de mim, Senhor, faz outras tantas pessoas se reconciliar contigo mesmo. Oh, eu me abro para isso. Eu confesso, eu declaro, eu digo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu abro mão de todo pecado para te seguir. Nesta noite eu já posso dizer: estou reconciliado contigo e que pertenço à tua família, Deus, à tua família, Pai. Aleluia, em nome de Jesus.